No final dos anos 90, o automobilismo vivia uma era de ouro. A categoria GT1 reunia os carros mais selvagens já vistos no Endurance, e foi nesse cenário que a Mercedes decidiu mostrar do que era capaz. Uma decisão que levaria à glória e também ao desastre. Hoje, você vai conhecer a história de uma trilogia lendária. Três máquinas que marcaram para sempre o automobilismo. O Mercedes-Benz CLK GTR, seu sucessor CLK LM e o trágico Mercedes CLR, o carro que literalmente voou em Le Mans. Em 1997, a Mercedes-AMG tinha um objetivo simples: vencer. E a FIA GT era o palco perfeito. McLaren, Porsche, Panois, todos queriam dominar. Mas a Mercedes queria ir além. Queria criar um carro tão rápido, tão avançado, que mudaria completamente o conceito de um GT. E assim, nasceu o Mercedes-Benz CLK GTR, um carro construído em apenas 128 dias. Sim, é um pouco mais de 4 meses para transformar um projeto em um monstro real. O tempo de desenvolvimento foi acelerado pela compra do chassi número 11R do McLaren F1 GTR, então vencedor do campeonato FIA GT. O carro serviu como uma mula de testes da AMG. A carroceria do F1 foi substituída pela própria AMG e o motor BMW foi substituído pelo motor da Mercedes, um M120 V12. O carro foi eventualmente restaurado à sua condição mecânica original e leiloado em Mônaco, no ano de 2000, pela RM Sotheby's. No coração do CLK GTR estava o LS600, que também era chamado de GT112. Esse motor se tratava de um V12 de 6,9 litros derivado do M120, capaz de entregar 612 cavalos de potência a partir dos 6.800 RPM e 79 kgfm de torque. Era a força bruta em sua forma mais pura. E mesmo pesando cerca de 1.440 kg, ele acelerava de 0 a 100 em apenas 3,8 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 330 km/h. A versão homologada para uso em vias públicas do CLK GTR receberia simplesmente o sufixo Straßenversion, que significa em alemão versão de estrada, de forma semelhante ao Porsche 911 GT1 de 1996. Apenas um único carro de rua foi concluído, em 1997, e apresentado no Salão do Automóvel de Frankfurt daquele mesmo ano. Os outros modelos de rua restantes foram construídos em Affalterbach, pela AMG, em colaboração com a HWA, ao longo de 1998, e a produção cessou em meados de 1999. Muitos componentes do carro de rua foram retirados diretamente do carro de corrida, incluindo a suspensão, a transmissão sequencial e o monocoque de fibra de carbono. Dos 28 produzidos, 2 eram protótipos, 6 eram roadsters, que na verdade o termo certo é Spider, já que ele é motor central, e 20 eram coupés. Dessas unidades, 2 utilizavam a especificação Super Sport. Essa versão vinha equipada com um motor E73, que se tratava de um V12 de 7,3 litros com 622 cavalos. Esse mesmo motor foi usado depois no Pagani Zonda. Houveram ainda 2 versões mais exclusivas, um coupé e um conversível, que saiu de fábrica com o volante à direita para o 29º Sultão de Brunei, Hassanal Bolkiah. O ex-piloto de corrida e jornalista automotivo Paul Frère testou o CLK GTR no circuito de Hockenheim, escrevendo para a revista Road e Track. Ele havia elogiado bastante a dirigibilidade do carro, apesar de sua imensa potência. Ele também aplaudiu o esforço da Mercedes-Benz para tornar o carro mais fácil de usar, incluindo grandes quantidades de isolamento acústico para reduzir o ruído mecânico da transmissão e do motor, embora tenha criticado o espaço apertado do cockpit, apesar da grande largura do carro, e sua dirigibilidade em condições urbanas, devido à sua transmissão não sincronizada e à grande quantidade de torque disponível em baixas rotações. Ele terminou sua avaliação descrevendo o carro como uma verdadeira obra de arte. E junto do Porsche 911 GT1 e do McLaren F1,
Ele formava um trio de supercarros chamado de Santíssima Trindade do grupo GT1. Seu chassi era um monocoque de fibra de carbono, acoplado a uma estrutura de alumínio em favo de mel, construído pela Lola Composites, uma divisão da Lola Cars. O modelo também contava com um sistema de suspensão ajustável e, junto disso, um câmbio sequencial de 6 velocidades com embreagem de carbono de 4 discos. O CLK GTR parecia um foguete terrestre. Nas pistas, ele foi praticamente imbatível, dominando a temporada de 1997 da FIA GT e colocando a Mercedes AMG no topo do mundo. A versão de corrida utilizava um V12 com uma litragem menor, 6.0, entregando 600 cavalos. Mas ainda assim, o carro foi um sucesso nas corridas. Mas na mente dos engenheiros, a vitória nunca é o fim. É apenas o ponto de partida para algo ainda maior. O sucesso do CLK GTR foi apenas o começo. A Mercedes queria mais. Queria conquistar a prova mais importante do automobilismo de endurance, as 24 horas de Le Mans. Para isso, nasceu o CLK-LM, onde o LM significa exatamente isso, Le Mans. Ele parecia muito com o GTR, mas na verdade era um carro totalmente redesenhado, mais leve, mais estável e mais focado em velocidade. Sob o capô dessa vez estava o M119, aquele mesmo V8 de 5 litros que equipou o Sauber C9. Mas nesse caso, o CLK-LM recebeu uma versão que, em vez de ser turboalimentado, era naturalmente aspirado. Com isso, ele recebeu o apelido de GT108B. A decisão de utilizar esse motor foi para que o peso fosse reduzido, e também porque a Mercedes sabia que ele resistiria às 24 horas, como acontecia em 89 com a vitória da equipe em La Sarthe, e mesmo sem os turbos, ele era capaz de entregar 600 cavalos. A aerodinâmica também foi revisada, menos arrasto, mais estabilidade em alta velocidade, e com isso, o CLK-LM atingia facilmente uma velocidade de até 335 km/h. Em 1998, o CLK-LM dominou o campeonato da FIA GT. Embora não tivesse vencido em Le Mans naquele ano, ele venceu corrida após corrida, sem dar chance mínima aos rivais. O domínio foi tão grande que a própria categoria precisou passar por revisões no regulamento, já que competir contra a engenharia da Mercedes era impossível. Mas por ironia do destino, o sucesso seria o prelúdio de uma queda que ninguém imaginava. Em 1999, a Mercedes acreditava que podia ir além de tudo que já tinha feito. A FIA GT já estava praticamente vencida, então o foco total seria em Le Mans, com um novo carro, o mais extremo e mais leve, o Mercedes-Benz CLR. O CLR não era mais um GT, era um protótipo da classe LM-GTP, criado sob novas regras, pesando apenas 900 kg, praticamente um peso pluma. Seu motor foi derivado do CLK-LM, mas dessa vez sua litragem foi aumentada para 5.7 litros, entregando 600 cavalos. Com uma carroceria extremamente baixa e longa, o CLR parecia flutuar na pista. Mas havia um problema, ele realmente flutuava. Em Le Mans, um dos fatores cruciais é a velocidade final, pois o circuito conta com grandes retas, e como o CLR inicialmente não conseguia acompanhar os outros nessas longas retas, a equipe decidiu ajustar a aerodinâmica, reduzindo o arrasto. Embora esse ajuste garantisse um aumento significativo nas velocidades de reta, havia também consequências. O carro tinha pouquíssima carga aerodinâmica na dianteira. Em longas retas, qualquer desnível, qualquer toque de ar podia levantar a frente, e foi exatamente isso que aconteceu. Durante o treino de Le Mans, o piloto Mark Webber viu seu carro literalmente decolar. O CLR subiu como um avião e caiu violentamente, mas, milagrosamente, o piloto saiu ileso. A equipe acreditou que seria um incidente isolado. Reconstruíram o carro, ajustaram a frente e voltaram para a corrida, mas algumas horas depois, o pesadelo voltou. O carro número 5, pilotado por Peter Dambreck, estava no vácuo de um Toyota TS020, que também era chamado de GT1.
E quando os dois estavam a mais de 300 km por hora, o carro de Peter também decolou. Dessa vez, em plena corrida, diante das câmeras do mundo inteiro. O CLR voou alto, girou no ar e caiu nas árvores. Mais uma vez, por sorte, o piloto sobreviveu. E ainda por cima, foi submetido a um teste de bafômetro devido às leis de trânsito da França, já que aquela parte do circuito é montada numa via pública, que é fechada nos dias da corrida. Aquilo marcou o fim e gerou uma espécie de gatilho na Mercedes, pois a mesma já havia se envolvido em um acidente brutal em Le Mans no ano de 1955. Temendo que o pior acontecesse, a equipe retirou todos os carros imediatamente e nunca mais voltou em Le Mans com um protótipo. A Mercedes só veio aparecer novamente em Le Mans de uma forma bem humilde, na classe GT3, onde seus 3 carros utilizavam uma pintura que fazia uma homenagem ao Mercedes C9. Apesar das adversidades, a Mercedes sempre é lembrada por esse trio lendário. O CLK GTR, com sua glória e poder absoluto, o CLK LM, com refinamento e domínio, e o CLR, o ponto de ruptura entre a ambição e o perigo. Cada um deles representa uma fase da engenharia da Mercedes AMG, uma escalada de poder, perfeição e ousadia. E se o CLK GTR é lembrado como um campeão, o CLR será lembrado para sempre como o carro que voou. E assim chegamos no final de mais um vídeo. E se você gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo. E aproveite também e comenta aqui embaixo qual a sua versão favorita desse monstro da Mercedes. Mais uma vez, meus amigos, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe e até a próxima, porque aqui a velocidade sempre é apresentada em cada detalhe.